meus queridos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 63 traz o objeto de conhecimento, reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos, detalhamento, gêneros lírico, narrativo e dramático. Então vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos falar sobre gêneros literários. E aí aqui eu venho ao palco apresentá-los. Então, vamos lá, nós temos os nossos gêneros literários, que são conhecidos como lírico, épico e dramático, certo? O drama me fascina. Eu gosto bastante porque vai ter aquela pegada mais do teatro, de interpretar. E aí, se nós estamos falando de gêneros literários, nós temos que saber o que é gêneros, né? Os gêneros líricos e tudo mais. Então, vamos conceituá-los? O gênero lírico, os textos do gênero lírico incluem os poemas que expressam sentimentos, emoções, são permeados pela função poética, certo? E aí ele tem a função poética da linguagem, tá? Neles, a predominância de pronomes, verbos na primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa aí que eu estou me referindo? É o quê? O eu quando eu estou no singular e o nós no plural. Mas os poemas eles pegam muito na questão da primeira pessoa do singular, certo? Além da exploração, né, da musicalidade das palavras. Então, nos poemas, nós vamos ter bastante musicalidade através quando o autor ali, o escritor está selecionando as suas palavras, então vai ter uma musicalidade, porque vai ter o quê? Rima, vai ter um ritmo, uma cadência dentro dos nossos poemas, certo? Já estudamos aí o que é poema, então a gente já está sabendo um pouquinho como é que funciona. E aí, para a gente trazer aqui um exemplo do gênero lírico, nós vamos falar sobre um poema de Casimiro de Abreu. Vamos ler? Meus 8 anos, olha só, esse poema é muito lindo, né? Casimiro de Abreu, então vamos lá. Meus 8 anos, oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Olha só que lindo, né? Casimiro de Abreu, meus 8 anos, Academia Brasileira. Esse poema, vocês conseguem perceber a cadência, a musicalidade que ele vem trazendo, né? Vejam aí como ele fala, como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência. Olha só, a existência e inocência. Tá vendo ali a rima? Certo? Vai ter rima no nosso poema. A rima vai dar também uma certa melodia, tá? Como perfumes à flor, o mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo é um sonho dourado. Olha só,
azulado, dourado, terminam com ado, né? Então vejam que tem ali uma rima, uma cadência, a musicalidade. Então quando a gente fala de gêneros líricos, nós estamos nos referindo a isto, tá? A musicalidade. Percebam que quando a gente fala de lírico, fala muito de sentimentos, tá bom? O lírico ele vem trazendo sentimentos, o que o autor passa ali naquele poema. Se vocês percebem, verifique que Casimiro de Abreu está falando sobre o quê? A saudade da infância, né? Tanto que ele fala, meus 8 anos, que saudade que eu tenho da aurora de minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Então veja que ele está falando que ele tem saudade daquela época. E logo depois ele vem dizendo do quê? Né? Das tardes fagueiras, a sombra da bananeira debaixo dos laranjais. Então veja que provavelmente ele vivia onde? No campo, uma vida mais tranquila, ao ar puro, certo? Então ele mostra ali, quando a gente fala de gênero lírico, ele vai falar de sentimento, seja de saudade, seja amoroso, ele vai ter essa pegada mais do eu lírico, a parte íntima, né? O interior do eu lírico. Lembrando que eu lírico é o nosso, quem conta, tá? A história, e nem sempre o eu lírico é o autor, tá? O autor é um, o eu lírico é outro, tá bom? Só pra gente lembrar. Vamos verificar mais um poema? Vejam só. O Relógio, Rio de Janeiro, 1970. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Olha só, né? Esse gênero aqui, certo? Ele tá falando aqui, ó, tá vendo a cadência que ele dá? O tic-tac, tic-tac, já mostra aqui uma onomatopeia que a gente já sabe, né? Que é representações de sons, né? Então veja como eu li. Vocês leram que eu li um pouquinho mais devagar, porque ele tá falando assim, estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Assim como poderia também ler mais rápido, né? Vamos ler mais rápido? Volta o poema para mim, por favor. Ó, passa tempo, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. E já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tá vendo como, inclusive, a leitura interfere? Na primeira, como eu li mais devagar, a gente pode mostrar assim que ele já tá muito cansado, ele não quer mais bater, né? Tic-tac, ele não quer mais passar, não quer mais fazer essa passagem de tempo, certo? Quando já tem uma pegada mais de tic-tac, mostra ali que ele, mesmo cansado, ele tá trabalhando, ele não aguenta mais, ele tá estressado, mas mesmo estressado, ele começa o quê? Trabalhar. Então ele vai trabalhar rápido, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, tá vendo como ele passa? A gente consegue, inclusive, ter duas interpretações aqui no poema, né? Mostrar que ele pode estar, assim, muito cansado, ele já tá batendo ali, pela hora da misericórdia, vou bater aqui porque é minha função. Como pode ser o tic-tac mostrando como é a correria do nosso dia a dia, passa muito rápido, né? E aí vem o cansaço, a gente perde a alegria, mas depois volta a alegria de novo e vira aquele vício todo dia e noite, noite e dia. A mesma coisa do tic-tac, tic-tac. Então, mostra ali a cadência da passagem de tempo, mostra também a questão de como é o nosso dia a dia. Muitas das vezes a rotina é a mesma coisa, todo dia, como se a gente fosse o relógio, o nosso tic-tac, tic-tac, é a mesma pegada. Todo dia eu acordo, o meu banho, vou trabalhar, trabalho, pego o ônibus, vou para casa, faço as coisas, durmo um pouco no outro dia no mesmo horário. Então a gente pode pegar essa interpretação do tic-tac também, né? Essa passagem, a questão do nosso dia a dia, da rotina. Mesma coisa. Certo, gente? Muito bem, então olha só, no gênero épico ou narrativo, há a presença de um narrador, tá bom? Responsável por contar uma história na qual as personagens atuam em um determinado espaço. Muito bem, né?
e tempo. Então, olha só, quando a gente fala do gênero épico, e ele já vem trazendo aí a questão de espaço, tempo, personagens, já vem imediatamente na nossa cabeça o quê? Característica do gênero narrativo. Por isso que ele coloca ali épico e narrativo. Quando a gente fala épico, né? O épico era muito voltado para a questão da narrativa dos grandes feitos, tá bom? Dos heróis, tá bom? Então, o que ele contava? O que ele fez de heróico? Então, ele vai falar, eu fui lá, salvei aquela cidade. Então, era essa pegada do épico, era muito efeitos históricos, heróico, que o guerreiro fazia, tá bom? Então, uma dessas pegadas aí é da Távola Redonda, que a gente vê, né? Então, a gente via muito filmes desse jeito. É uma pegada de gênero épico, tá bom? Só que aí, lógico, que com o tempo, a gente também aderiu ali a questão do épico narrativo, porque vem a questão dessa pegada de personagem, espaço, tempo. Então, voltou-se hoje para uma outra situação. Então, acaba botando ali também uma narrativa de histórias mais simples, e não somente com feitos grandiosos e heróicos, tá bom? Então, se vocês puderem prestar atenção, se pegaram uma obra épica no sentido de alguns anos atrás, vocês vão ver que é muito voltado assim, para a questão do homem, né? De como ele salvou, de como ele mudou a sociedade, de como ele conseguiu mudar a realidade daquele grupo, ele era o líder, tá bom? Então vai ser mais ou menos nessa pegada. E aí, para a gente trazer, para exemplificar, certo? A questão desse gênero, prestem atenção ao nosso vídeo. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor se a contemplarmos bem. Sendo autor do furto, eu assumi a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empaledecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara, eu a via morrer. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia a sua, de jogar lixo de sua casa nesse jardim? Muito bem, vejam aí, vocês como prestaram atenção, né, no vídeo, viram que ele foi lá, viu o furto da flor, vê a narrativa que conta, ele foi lá, inventou de tirar aquela florzinha do seu ambiente. O que aconteceu com a flor? Ela o quê? Morreu, porque não teve os devidos cuidados. Também porque o ideal mesmo é a flor permanecer lá no ambiente dela, no chão, no solo, bonitinho, certo? E aí ele tirou, não teve os devidos cuidados e acabou morrendo a florzinha, murchando. E aí ele foi jogar, ainda foi chamada a atenção, né? Tá jogando lixo? Então vejo aí que ele vai contar uma história. Percebe que tem ali espaço, tempo, os personagens? Vejam que começou a história como? Que ele foi lá, encontrou a flor, aí mostra toda a situação, que ele pegou a flor, levou para a sua casa, mostra o que aconteceu nesse decorrer e o que aconteceu com a florzinha. Infelizmente, né, não resistiu, então ela ficou murchinha. E aí mostra o desfecho, o que aconteceu com a história em si, que quando ele foi se desfazer da florzinha, né, aconteceu de ser chamado por um outro personagem. Então ali no mínimo nós temos o quê? 2 personagens. O rapaz que pegou a florzinha e também o guarda, né, o vigia lá do prédio deles, né? Então aqui a gente vai caracterizar sim como um gênero narrativo, tá? Gênero narrativo, porque vai ter tempo, espaço, personagem. Se é um gênero narrativo, épico, a gente já sabe que vai ter também o quê? Um enredo, vai ter que contar uma história, então vai ter que ter o início, a apresentação dessa história. Então ele conta, apresentou como, onde é que ele estava e o que ele fez. E aí
aí vai ter o desenrolar dessa história, vai ter o clímax, né, que é quando a florzinha morre, e vai ter o desfecho. Como termina essa história? Então, devido ter todas essas características, nós chamamos de gênero narrativo ou épico, tá? E aí, nós temos mais uma cartela para a gente verificar. Agora vamos falar de gênero, né? O outro gênero. Mas antes disso, primeiro vamos lá, olha. De acordo com a definição de Aristóteles em sua arte poética, os textos dramáticos são próprios para a representação e apreendem a obra literária em verso ou prosa, tá? Passíveis de encenação teatral. Muito bem. Então, a gente viu lá o texto narrativo, a gente já viu o texto lírico, né, que é muito focado para a questão dos poemas que falam bastante de sentimento, um lado mais intimista, tá? Aí nós falamos o que? Do texto narrativo, que quando a gente fala de texto narrativo épico, antigamente era muito para a questão de heróis, de ação, certo? E aí a gente está dando essa pegada também de narrar situações, que pode também vir a narrar sentimentos. E agora nós vamos verificar os textos, né? O gênero dramático, que é o drama. Então vejam aí que, segundo Aristóteles, né, ele fala que esse tipo de texto ele vai ter uma pegada mais teatral, ou seja, vai encenar, vai representar, tá bom? E ele pode vir em verso ou em prosa, lembrando que em verso é a mesma pegada lá do poema. A gente já viu que versos são o quê? As nossas linhas do poema, tá bom? E aí quando ele diz que é prosa, aí já é o nosso texto normal, como a gente pega lá na narrativa, tá bom? Como a gente pega dentro dos nossos textos, dentro de livros didáticos, tá? Então, a prosa é o texto normal, o que vai até o finalzinho da folha. Vamos botar assim, tá bom? E os versos, como a gente viu, na mesma estrutura do poema. Então, ele não vai até o final, tá bom? E aí, nós temos o texto dramático. Dentro do texto dramático, nós temos a pegada da tragédia, tá? Então, vejam que nós vamos dividir com o assunto, como vai ser abordado essa nossa encenação. Ok? Aí nós temos a tragédia. A tragédia, os fatos vividos pelos personagens visam despertar a compaixão, a piedade e o temor dos espectadores. Então, eu vou escrever, né? Vou ali pegar um texto dramático, vou botar para encenação. Então, eu vou fazer uma tragédia. Lembrando que a tragédia, né? Nós vamos ter que ter essa pegada aí de trazer essa compaixão e a piedade, temor. A tragédia mexe muito com a questão da emoção de quem está assistindo. Olha o nome, tragédia. Quando a gente pensa em tragédia, é uma coisa assim muito legal. Meu Deus, aconteceu uma tragédia. Então vai acontecer algo de muito impactante, certo? Para que vai acontecer para mexer com o público, tanto que para despertar esses sentimentos que pode ser de temor, de compaixão, de piedade pelo personagem ali que está passando pelaquela tragédia, certo? E aí nós temos, além da tragédia, nós temos a comédia, tá? A comédia, ela vai apresentar o quê? Uma sátira individual ou uma crítica à sociedade, expondo situações que provocam o riso. Olha só, essa comédia aí, antigamente, né, era uma forma bastante do povo se manifestar, uma vez que mostra uma crítica. De que forma? Uma crítica bem cômica, né? Por isso que é uma sátira, ele vai jogar ali o que ele acha de errado, criticando o que está acontecendo na sociedade naquele momento, certo? Só que através de algo de humor, levando um pouco de humor, sabe como a gente fala assim, humor ácido, muitas das vezes, né? Ele dá aquelas alfinetadas, mas no final ele ri.
Então, esse era o objetivo, tá bom? Nós temos ali a tragédia e a comédia. Lembrando que, né, se ele está falando de comédia, vai ter a alfinetada, então significa que vai ter momentos também ali um pouco de tensão. Só que logo no final a gente fala assim, tô brincando, né? A sátira vai ter um pouquinho dessa pegada ali, uma vez que ele critica, mas levando sempre humor. Às vezes, inclusive, antigamente, não era nem entendido essa crítica, pelo fato de levar sempre na brincadeira, no humor, tal. Então, nem sempre a sociedade como um todo conseguia pegar essa crítica, tá? Então, para representar esse gênero, né? Gênero dramático, né? Ali, nós vamos ver um pedacinho de um vídeo. Presta atenção. Padre João! Padre João! Padre João! Que gritaria é essa? Mandaram avisar para o senhor não sair porque vem uma gente muito importante trazer os cachorros nos seus últimos dias para o senhor benzer. Pra eu benzer? Sim, Um cachorro? sim. Que maluquice! Que besteira! Cansei de dizer a ele que o senhor não benzia. Benze porque benze, vim com ele. Não benzo de jeito nenhum. Mas, padre, não vejo nada de mal em se benzer um cachorro. No dia que chegou o motor novo do Major Antônio Moraes, o senhor benzeu. Não benzeu? Motor é diferente. É uma coisa que todo mundo benze. Cachorro é que eu nunca ouvi dizer. Eu acho cachorro muito melhor do que motor. É, mas quem vai ficar engraçado sou eu, benzendo cachorro. Benzer motor é fácil, todo mundo faz isso, mas benzer um cachorro? É, Chico, o padre tem razão. Uma coisa é benzer o motor e outra coisa é benzer o cachorro do Major Antônio de Moraes. Como? Menino, o dono do cachorro que vocês estão falando é Antônio Moraes? Eu não queria vir, com medo de que o senhor se zangasse. Mas o Major é rico e poderoso e eu trabalho na mina dele. Com medo de perder o meu emprego, fui forçado a obedecer. Mas disse a Chicó, o padre vai se zangar. Zangar nada, João. Quem é o servo de Deus para se zangar? Eu falei por falar. Mas também vocês não tinham me dito que o cachorro era do Major Antônio Moraes. Quer dizer então que o senhor benze, não é? Você, o que acha? Eu não vejo mal nenhum. Nem eu não vejo mal nenhum em abençoar as criaturas de Deus. Então fica tudo na paz do Senhor, com o cachorro benzido e todo mundo satisfeito. Digam ao Major que venha, eu estou esperando. Mas que história foi dizer que cachorro é do Major Antônio Moraes? Aí era o único jeito de o padre prometer que benzia. Tem medo da riqueza do Major que se pela. Não viu a diferença? Antes era que maluquice, que besteira. Agora não vejo mal nenhum em abençoar as criaturas de Deus. Muito bem, eu duvido que tenha alguém aqui que não saiba, né, de que trecho nós estamos falando aqui da obra, né, Alto da Compadecida. Aqui é um clássico brasileiro que não tem uma vez que quando ele passa todo mundo assiste, todo mundo conhece, né? Então vejo que Alto da Compadecida é um exemplo de gênero dramático do tipo que comédia, certo? Porque a gente acabou de verificar que a comédia, ela traz o quê? Uma crítica à sociedade, com uma pitada de humor. E é exatamente o que a gente vê nessa cena. Vocês percebem lá que o padre diz que não pode benzer nada, que uma coisa é diferente da outra e tal. Então não pode, até mesmo porque quem foi lá falar com eles são duas pessoas que não têm um poder aquisitivo legal, né? São pessoas ali que menos favorecidos, né? Ali eles eram empregados de outras pessoas, pessoas humildes, simples. Então para eles não tinha, para o padre, eles não tinha assim muita valia. Na palavra deles, menino, não pode. Mas quando eles dizem que o cachorro é de alguém poderoso da cidade, com muitos bens, que pode dar algo para a igreja, porque quem já assistiu sabe que os padres, fazia isso aqui. Então,
tudo mudou. Vocês conseguem perceber aí a crítica que eles estão fazendo, né? Como o poder, como o dinheiro influencia, inclusive as pessoas que não eram para ser influenciadas por poder, por dinheiro, né? Os padres tinham que ser voltados para o quê? Para caridade, para as pessoas menos favorecidas. No entanto, o padre visava apenas dinheiro e poder. Quando ele disse que era lá de um poderoso, imediatamente o padre, opa, por que você não me disse que era dele? Agora é outros 500, o padre com certeza vai vencer, vai fazer tudo o que tem direito. Então tá vendo ali a crítica? O Alto da Compadecida é do começo ao fim fazendo críticas à sociedade em vários aspectos. Principalmente na questão do lado social, certo? Porque assim, se alguém ali tinha, opa, vamos lá todo mundo, nós vamos bajular, vai ter uma ajuda. E se não tinha, vá pra lá, você não merece. Então, do começo ao fim, a crítica é visível na questão do lado social, da desigualdade. Mas ele vem trazendo também a questão do padre que é corrupto, ele vem trazendo questões de adultério, pessoas que não respeitam o seu casamento. Então, ele traz bastante crítica e sempre com a pitada de humor, tá bom? Agora falando sobre a questão, tem do drama, né, da questão de encenar. Um livro muito bom é o Édipo Rei, que é lá da mitologia, e ele fala de um rei que recebe lá, uma vidente, diz que o filho dele vai matá-lo, vai usurpar o trono dele. Então, para não acontecer, quando o filho nasce, ele manda matar. Porém, não matam o filho, ele é jogado no rio, ele cresce e acaba que realmente a profecia se cumpre. O filho realmente mata o rei, se envolve com a mãe, e aí quando ele descobre que ele era o filho do cara que ele matou, ele fura os olhos e vai andar para a estrada. Ele diz que ele não merece mais viver, nem ver, uma vez que ele cometeu uma atrocidade com o próprio pai. Então, olha só, a tragédia, né? Então, aqui é um exemplo de tragédia. A gente acabou de verificar o lado mais da comédia, com o Alto da Compadecida, mas também tem aí o Édipo Rei, que é um livro ele é bem clássico. Mais à frente vocês vão com certeza lê-lo, porque é interessante, porque ele traz várias questões da sociedade, inclusive relações entre como eu lido com meu pai, como eu lido com a minha mãe, né? Tem toda uma situação. Certo, gente? Muito bem, então a nossa aula foi sobre gêneros literários. Vimos o gênero narrativo épico, lembrando que quando a gente fala de épico tem que ter um herói, mas também pode ser a questão somente da narrativa, de contar as histórias, certo? Nós vimos também a questão do gênero lírico. O lírico vai trazer um exemplo que eu trouxe para vocês, foi a questão do poema, que vai ter a musicalidade, vai ter a rima falando de sentimentos, e também do drama, né, que vai ter ali a pegada de encenação, falando sobre a tragédia e a questão da comédia. Inclusive, vimos ali um trecho maravilhoso do Alto da Compadecida. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!